já navegou de caiaque do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Vicente Klonovski tem o mar na veia. O desafio agora é pela preservação do arquipélago de Santana, ameaçado pela indústria petrolífera de Macaé, no Rio de Janeiro. A viagem foi dividida em 4 etapas, comparadas apenas no inverno, quando o mar fica mais perigoso. Foi uma viagem a remo de caiaque. Eu comecei a viajar na Ponta Negra, praia de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte. E a viagem se estendeu por 3 anos e 2 meses até Laguna, Santa Catarina, até o limite sul dos manguezais. Porque um dos objetivos da viagem era entender a cultura do pescador no mangue. As embarcações que ele utilizava, a fauna do mangue, a flora, na visão do pescador. Foi uma viagem feita solitária, não tinha acompanhamento de terra. Eu aproveitei as correntes brasileiras, né? Então eu desci até o limite sul, né? Com a ajuda de ventos predominantes e correntes predominantes também. A integração com o pescador gerou um trabalho científico documentado em gravações e fotografias. Eu tinha muito retorno do pescador, porque eu viajava sozinho com um barco muito assim, humilde, né? Porque o barco é um caiaque. E eu conseguia chegar dentro da família do pescador, né? Foi interessante que deu para mim conhecer as histórias, os mitos, as lendas, a linguagem, o vocabulário de pesca. Foram milhares de quilômetros navegados por rios, lagoas, baías e parte da costa brasileira. As histórias de pescador são fantásticas também. Elas têm uma vivência de mar mesmo, né? Se a gente reúne isso tudo, se a gente tiver mais trabalho em cima disso, a gente vai ver qual a riqueza a gente tem numa costa brasileira que está sendo cada vez mais destruída por tudo, por especulação imobiliária, ocupação desordenada, uma série de questões assim que, se a gente valorizasse mais, criasse uma identidade maior dessas coisas, a gente teria uma proteção maior. Hoje, na Secretaria de Meio Ambiente de Macaé, Vicente comanda um grupo de pesquisadores e ambientalistas que estão realizando um trabalho no arquipélago de Santana. Nós temos 3 ilhas principais, que é o Ilhote Sul, a Ilha de Santana, né, e a Ilha do Francês. E tem lajes e ilhotas que ficam ao redor, principalmente ao redor da Ilha do Francês. As Galhetas, Ponta das Cavalas e outras lajes que não tem um nome assim tão definido, né? As ilhas são um patrimônio ecológico de Macaé. Ela mantém uma biodiversidade assim, que é composta por aves marinhas, tem formação de corais, ilhas rochosas, né? Tem uma mata atlântica também, né? São 3 ilhas principais, todas 3 elas têm mata atlântica bastante desenvolvida, né? A gente pode aqui até encontrar endemismo, né? Animais que só existem aqui no mundo pelo fato de ela estar isolada do continente por 5 milhas mais ou menos. Ela tem uma importância muito grande como área de reprodução, né, marinha. As aves marinhas aqui, você tem ninhais de fragatas, e nas 3 ilhas principais a gente tem grandes extensões de ninhais de jatobás, né? Então a gente tem aqui uma base de migração, também de aves de migração, que vem do hemisfério norte até o hemisfério sul. Além da beleza, né, de ter praias, um arquipélago que tem praias, ela favorece um desembarque tranquilo, né? Isso desde a época da pirataria, né, que a Macaé foi criada por causa da Ilha de Santana, que era a base de pirataria. Junto com o Núcleo de Pesquisa Ecológico de Macaé, NUPEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está sendo desenvolvido um trabalho nas ilhas. Estou começando o inventariamento da diversidade de peixes aqui do arquipélago, que ainda é desconhecida, né? É uma situação bastante especial, principalmente aqui nessa região aqui em Macaé, né, onde boa parte do litoral já foi impactada. Então o arquipélago de Santana, ele meio que se tornou um refúgio para várias espécies que não são mais frequentes na parte do continente mesmo, né?
A ameaça maior às ilhas no futuro pode ser um derramamento de petróleo. O arquipélago de Santana está centrado num grande conflito de interesse aqui, que é a exploração de petróleo na bacia de Campos e, em contrapartida, a conservação ambiental e a preservação do arquipélago, né? A ideia do trabalho é evidenciar esses ecossistemas do arquipélago, mostrar o valor da biodiversidade que tem aqui no arquipélago e em conflito principalmente em um derramamento de petróleo. Então, se um derramamento de petróleo chegar no arquipélago, onde vai ser mais impactante ou menos impactante ambientalmente falando. Na Ilha do Francês, frequentada por turistas, as pichações. Tem também a questão da pichação, né, que o pessoal faz no costão para deixar uma identidade. A pior identidade que você pode deixar é essa marca da pichação, né, que ela desfigura completamente uma paisagem selvagem, natural que você tem do arquipélago. Além do lixo deixado nas ilhas, a pesca predatória é outro grave problema. A gente tem também impacto das redes de pesca junto dos costões, que tem matado. Ontem nós encontramos 2 tartarugas mortas por rede, num dia só. Então você tem muita mortandade de tartaruga, de golfinhos na região também, tudo. Então a gente tem que trabalhar isso aí com o pescador e criar uma regra, uma legislação urgente, né, que a gente afaste essa situação que a gente está vivendo agora, né, de rede no costão. A gente tem muito para descobrir aqui, junto com a equipe do NUPEM, de outras universidades, né, para a gente entender melhor essa riqueza que a gente tem aqui no arquipélago, que é a fauna, a flora, a fauna marinha, as aves. Até entender mais, nos entender melhor como a gente pode manter um turismo, né, menos predatório, mais educado na ilha, né? Mas eu acho que isso daí é uma coisa que a gente conquista com o tempo e vamos chegar lá. A Marinha do Brasil tem uma base na Ilha de Santana, onde fica o farol. Então eles têm uma base aqui que é muito importante, faz a manutenção do farol e eles garantem aqui até a integridade da ilha, porque a gente sem a Marinha aqui nós estaríamos numa situação muito ruim, né? Toda a fiscalização da parte de náutica e tudo, que eles têm feito muito bem, se não fizessem a gente teria uma condição muito ruim de turismo desordenado mesmo na ilha, né? Isso tem uma importância muito grande estar aqui agora. Eu acho que tem muito para a gente fazer aqui, né? A gente tem que reunir esforços assim das pessoas que vêm aqui, cada um é um parceiro, né? Cada pessoa que chega na ilha, o pessoal aqui do farol, a marinha, os amantes do arquipélago, né? Do mar e tudo, né? A gente cuidar do lixo, levar o lixo sempre de volta, a gente não se aproximar dos ninhais, não trazer animal exótico, né? Não fazer churrasco na praia, que você tem ali uma vegetação seca que pode levantar um incêndio na ilha inteira, né? E a gente ter uma perda assim muito grande, que foi uma conquista da natureza por milhares de anos. Você pode estar destruindo o endemismo de um animal que não existe no resto do planeta, né? Então a gente tem essa conquista para fazer, né, com as pessoas e pedir a elas para elas nos ajudarem, né? Que a gente vai estar se ajudando também, né? Bom, é isso aí. Conciliar a natureza com o mar, com as pessoas, né? Mar, aves e ilhas, maravilhas. No próximo bloco, Lorena Krieger, a mulher que comanda um estaleiro. Eu volto já.